Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias comigo. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, amém? Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo. E diz assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, aqui está a exposição da Tua palavra, Senhor, e eu glorifico, Senhor, o Teu nome. Eu te agradeço por podermos estar aqui expondo a Tua palavra, é um privilégio, Senhor. Obrigada por tudo que é, Senhor, e eu te peço mais uma vez, continua conosco, fala os corações dos Teus filhos, nós viemos para ouvir a Tua voz, Senhor. Então, glorifica, Senhor, o Teu nome, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já ouvimos sobre o recomeço, já se passaram 2 mensagens sobre isso, sobre o recomeço. E quando a gente fala de recomeçar, a gente pensa, como já foi falado aqui pelo pastor Moisés, em reiniciar, em começar de novo, em desligar e ligar novamente, em se desligar e começar, a iniciar de novo, né? E quando o Senhor coloca esse texto no meu coração, o Senhor falou comigo de uma forma totalmente diferente do que tantas vezes eu já ouvi essa mensagem. E aqui o Senhor fala de um recomeço, né? O Senhor fala de 2 recomeços aqui. O Senhor fala que os pescadores, né, tinham 2 barcos que tinham deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Eles já haviam começado um trabalho que era um trabalho que eles faziam sempre, eles eram profissionais da pesca. Então, acredito que aquilo era um ofício que eles faziam sempre. Então, eles recomeçavam. E aí, eles estavam se preparando
para começar de novo em um outro momento, porque eles já tinham feito o trabalho daquele dia. Então, eles recomeçariam em um outro momento. Então, eles estavam ali se preparando, acredito que para o descanso. Eles estavam lavando as redes, né, para começar novamente. E aí, o Senhor que está ali ensinando o povo, aonde o Senhor estava, o povo comprimia para ouvir, para aprender do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava ali ensinando, e eles estavam lavando as redes. E aí o Senhor fala para eles: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E aí eles voltam, e Simão Pedro fala: Senhor, nós fizemos isso a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra nós faremos isso novamente. E ali eles recomeçam um trabalho novamente. Eles estavam lavando, não fariam isso mais naquele momento, mas porque o Senhor falou, eles recomeçam tudo de novo. E ele vai e lança as redes, que o barco se enche de uma tal maneira, aqui na minha tradução fala, quando fizeram pegar o tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar. Eles pegaram uma quantidade que acredito que nunca tinham feito, nunca tinha acontecido durante todo o trabalho que eles já faziam. Aquilo nunca tinha acontecido. Era uma quantidade tal de peixes que era de uma forma imensurável, que eles precisaram da ajuda dos companheiros que estavam no outro barco, senão eles afundariam. E aí eles conseguem dividir a quantidade de peixe e encheram os dois barcos. E é tão interessante que eles, como sendo profissionais, especializados no que faziam, ficaram perplexos. Eles ficaram assustados. Eles não acreditavam no que viam. E é assim que diz essa história. E aí, todos eles se assustaram com aquilo que tinha feito, com aquilo que o Jesus tinha feito. Que eles sabiam que aquilo não partiam deles, mas sim das mãos poderosas de Jesus. Só que mais para frente, a gente vai ver um recomeço de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Não é mais para ele recomeçar da onde ele parou, lavando as redes, colocando elas de volta e indo pescar, como ele já tinha feito. E quantas vezes nós já recomeçamos algo na nossa vida? O pastor falou aqui de uma forma que, às vezes, é interrompido aquele ciclo e nós precisamos recomeçar. Quantas vezes nós já tivemos ciclos interrompidos na nossa vida? Às vezes interrompidos pela circunstância, às vezes interrompidos pelo próprio Jesus, que quer que a gente recomece de uma forma totalmente diferente. Mas se a gente olhar para a nossa vida é um recomeço diário. Nós vamos para casa, nós vamos dormir. E se o Senhor não vier nos buscar, ou se a gente se continuarmos vivos, nós teremos uma oportunidade de recomeçar amanhã. E aí é uma escolha nossa como a gente vai recomeçar amanhã. Se a gente vai recomeçar com os nossos mesmos hábitos, se a gente vai recomeçar de uma forma diferente, se a gente vai recomeçar pela obediência, pela confiança, porque aqui Pedro demonstra total confiança em quem é Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. E porque o Senhor pediu, eu farei tudo de novo. Pela tua palavra, eu lançarei as redes. E ele reconhece quem é. E ele sabia
que aquilo não era resultado do trabalho dele, e sim o resultado de uma obediência pelas mãos de Jesus. E assim, uma provisão pelas mãos de Jesus. E era pela palavra de Jesus. E aí nós temos oportunidade, muitas vezes, de recomeçar. Da nossa forma, ou porque confiamos em Jesus. Porque muitas vezes Jesus está falando conosco, e a gente não dá ouvidos e quer recomeçar do nosso jeito. Mas quando nós temos a consciência, né, como essa vida é constante de recomeços, e há tempos que nós vamos tendo consciência disso, nós tentamos viver cada dia um dia melhor que o outro. Quando a gente tem consciência disso, a gente pode amanhã começar de uma forma diferente, com uma atitude diferente, com uma consciência diferente, com hábitos diferentes, iniciando uma vida diferente, porque a vida diferente, ela não é lá no futuro, quando algo grandioso acontecer, não, ela pode ser amanhã, num simples ato pequenininho seu. Eu não sei como você pode mudar seus hábitos ou viver melhor, mas você sabe. Eu sei os meus. E aí a gente vai tomando consciência disso e desejando fazer, de uma forma intencional ou não. Às vezes deixando a vida seguir, em outros momentos sendo intencionais naquilo que precisamos fazer e deixarmos sermos alcançados pela graça, para que a gente possa fazer. Para que a gente possa ter uma oportunidade de recomeçar de uma forma diferente, com uma consciência de que precisamos viver melhor. Mas às vezes viver melhor não é recebendo essa provisão aqui. Eles precisavam da provisão? Precisavam. Eu acredito que sim, porque senão Deus não fazia o milagre. Mas o Senhor faz o milagre quando a gente reconhece quem Ele é, para mostrar para a gente que agora não é mais sobre provisão. Não é mais sobre o milagre da provisão. Ele sabe que nós precisamos da provisão. Mas nesse caso, não era sobre a provisão. Não era mais sobre encher a rede de peixe para você poder fazer o que quiser, vender e alcançar o que quisesse ali. Porque a quantidade era tal, era muito grande. Mas quando a gente presta atenção em algumas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, o Senhor vai mostrar para nós que não é mais só sobre buscarmos para fazer o melhor. É uma oportunidade. É uma oportunidade de recomeçar da forma que Jesus quer. Não é da forma que eu desejo. Não é mais sobre o esforço do meu braço. Né? O Senhor faz para mostrar para nós um pouquinho do muito que Ele pode fazer. Um pouquinho do tudo que Ele pode fazer. Um pouquinho do tudo que Ele pode fazer, que agora não é mais sobre isso, não é mais sobre a provisão. Não é mais sobre alcançar o que você precisava. Não é mais sobre o que eu preciso fazer. O que eu faço é para mostrar o que Ele pode fazer na sua vida. É para mostrar o que Ele faz na sua vida. É para mostrar que Ele faz com você, em você, mas sobre o que Ele quer que você faça. Ele obedeceu, Ele reconheceu. E é tão lindo que quando a gente reconhece, o Senhor fala tanta coisa linda nesse texto. Eles se assustaram, ficaram perplexos com o tamanho do milagre. Porque muitas vezes nós passamos por isso, nós pedimos algo, quando o Senhor faz,
Ele faz de uma forma surpreendente. Ele faz para dizer que só Ele poderia ter feito. Que é Ele que fez. Que é sobre recomeçar do jeito dele. E aí, quando isso acontece, eles ficam assustados. A primeira coisa que Pedro faz, quando vê o grande feito de Jesus, se prostra, reconhece quem Ele é. Prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isso é reconhecimento, arrependimento. Quantas vezes nos arrependemos porque não somos merecedores do tudo, do tanto e do quanto o Senhor tem feito na nossa vida. E é isso que o Senhor quer de nós. Reconhecimento. Nós seguimos Jesus, nós estamos com Ele e às vezes parece que a gente nem o conhece. Parece que a gente não confia a maneira exata que Ele tem de fazer, perfeita. E aí Ele se arrepende e diz: eu não mereço, Senhor. Eu não mereço. E o Senhor fala assim para ele: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Entende que não era mais sobre a provisão, não era mais sobre o que ele precisava, era sobre o que o Senhor queria. Não tenha medo, pois de agora em diante será pescador de homens. E aí, recomeça tudo novamente. Não era sobre recomeçar o trabalho do dia anterior, da noite toda. Não era sobre fazer de novo, não era sobre milagre, não era sobre provisão. Era sobre recomeçar agora, não pelo esforço, pela graça. Era pela graça. Era para recomeçar pela graça, pelo um começo totalmente diferente. Era para andar de uma forma totalmente diferente. Não era mais para estar no meio dos pescadores. Agora nós vamos seguir. Agora você vai seguir comigo. É o recomeçar pela graça. Agora você vai ver de pertinho, vem comigo. Agora você vai ver de pertinho o que eu faço, como eu faço. E agora nós vamos seguir juntos. Para que você faça da maneira que eu quero. O recomeçar com Cristo é com Ele. Não é um recomeçar para você dormir, acordar amanhã e falar: eu faço, Senhor. Eu acho que eu preciso fazer isso. Deixa o Senhor te mostrar. Para que você seja alcançado por essa graça maravilhosa. Nós já fomos alcançados. Começa a viver pela graça. Começa a viver decidindo viver o que o Senhor tem para você. Porque nós somos alcançados pela graça. Não foi porque eu quis. A gente fala que aceitou Jesus, mas Ele nos escolheu. Assim como Ele escolheu Pedro. Assim como mais para frente, no capítulo seguinte, Ele escolhe Levi, sentado na porta da cidade, cobrando impostos. Será que quando o milagre que você está tanto esperando chegar, o Senhor vai falar: vem, deixa tudo isso aí, porque agora você vai seguir comigo. Está preparado? Se não está, vai sem preparo mesmo. Porque chega a hora que o Senhor fala: larga tudo o que eu fiz até hoje. Porque agora a nossa vida vai ser diferente. Irmãos, eu não estou falando sobre largar emprego, não. Eu não estou falando sobre deixar o seu emprego amanhã e o trabalho que você tanto precisa, que você vive dele. Eu não estou falando disso. Não é sobre isso. Não é sobre largar emprego, não. É sobre largar o que o Senhor está pedindo para você largar, para viver uma vida com Ele. Para viver uma vida de prioridade. Não é sobre emprego, você continua lá no seu emprego e vai fazer o que o Senhor pediu.
É alma. É alma. É mudança na alma. É aí dentro. É coração. É prioridade. Larga tudo e vem. Os boletos vão chegar, você tem que pagar. Não é para você largar seu emprego, não. Não é sobre isso, não. Mas o Senhor está te chamando para um dia de recomeço, de transformação, de novo. É um novo. Ele tem novo. Não é refazer o que está fazendo todo dia. É recomeçar o novo com Ele. É uma vida integral para Ele. Não que você não possa fazer outra coisa, que você vai largar tudo para viver do ministério. Não, não, não. Você sabe o que precisa para viver uma vida com Jesus. E hoje Ele está te chamando para recomeçar. O Senhor fez muitos milagres, o pastor acabou de falar aqui. Tudo que os discípulos tiveram que passar para chegar, para que uma pessoa fosse alcançada. O Senhor está falando disso. O Senhor está falando disso. Recomeçar com posicionamento. Aceita e deixa que Ele faz o restante. Aceita, entrega, é alma, e deixa que Ele faz o restante no seu caminho. Que foi assim que Jesus fez com Pedro. E Jesus sabia que ia ser difícil. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque quando o Senhor chama, imagina depois de um milagre desse. Como eles devem ter ficado realmente perplexos e assustados, né? Mas agora é sobre o que Ele faz. Vem, me segue. Aprende comigo. Do meu ladinho. Caminha comigo. Caminha comigo. Agora você caminhou comigo. Tem algumas pessoas, talvez, o Senhor tem endereço certo, irmãos. Você caminha com Jesus de longe, você ouve falar. Agora Ele está te chamando, vem. Vem para perto, segue comigo, anda comigo, porque assim eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Não é sobre te dar provisão para um monte de peixe, isso eu faço a todo tempo, basta um sinal meu, lança a rede. Não é sobre isso. Vem recomeçar comigo, vem recomeçar de perto comigo. Vem recomeçar de perto, porque aí você vai ver o milagre. Aí você vai ver o grande milagre que eu vou fazer em você, através de você. E muitas vezes até por você. Pela sua disposição, pela sua entrega, pela confiança, pelo amor entregue, pela rendição, por se prostrar, por se arrepender. Vem, me segue, vamos recomeçar. É o novo. É o novo. É o novo. Vem que você vai ver o que eu posso fazer. Será que quando a provisão chega de uma forma tão grandiosa que a gente se espanta, será que a gente é capaz de começar de novo? De recomeçar com Ele? Ou a gente espera tanto uma coisa e quando Ele chegar pedindo, continua comigo? A gente vai continuar seguindo para recomeçar quantas vezes forem necessárias? Porque às vezes não vai ser só uma vez, não. O Senhor vai nos chamar para recomeçar quantas vezes forem necessárias, até que a gente faça ou fique do jeito que o Senhor quer. Espera de nós. Para que a gente recomece,
de uma forma que glorifique a Cristo, que glorifique a Ele. Muitas vezes fazemos pelas nossas vontades, mas o Senhor quer que a gente faça com alegria e glorifique a Ele. E a alegria Ele deixa no nosso coração. O nome dEle é glorificado. E a nossa alma segue alegre. O nosso coração segue alegre. Recomece. Recomece nessa noite. Se posicione e recomece, que vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Recomece nessa noite. Recomece intencionalmente amanhã. Tem algo que você está precisando deixar para recomeçar amanhã? Recomece com alegria. Recomece, deixe o Senhor fazer o novo de novo. E é tão maravilhoso que quando Pedro faz isso, lá na frente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu acredito que ali depois do versículo 36 ao 41, Pedro começa a falar do que estava acontecendo. No Pentecostes ali, Pedro começa a dizer o que estava acontecendo, que eles são batizados pelo Espírito. E Pedro começa a explicar, porque as pessoas começam a achar que eles estão bêbados. E Pedro começa a dizer que não, que o Senhor, que falou ao seu Senhor, que está sentado à direita do Pai, que deixa o seu Espírito, que batiza o povo. E o que ele faria no povo. E quando eles ouvem atentos, recebem aquilo, e o Senhor acrescenta 3.000 homens que aceitam Jesus ali, que aceitam Cristo. Ele deixou os peixes lá e fez exatamente o que o Senhor queria. E ali em Atos, ele já começa a pescar homens. 3.000, por volta de 3.000 pessoas se convertem ali. Essa é a vida com Cristo. Há momentos que o Senhor vai fazer por você, em você. Depois o Senhor fala, vem comigo, porque agora nós vamos em busca dos que necessitam como você. Eu vou alcançar como alcancei você. Glorifica Ele, irmãos. Ele está te chamando hoje para isso. Vem, você está precisando de provisão? Vem, porque serás pescador de homens. Não é mais só sobre nós. E ali, Pedro converte por volta de 3.000 homens, mas lá para frente vai ter mais. Por volta de 5.000. E a trajetória toda de Pedro, e as mudanças de Pedro, e o caminho de Pedro, é sobre esse recomeço. É sobre recomeçar e viver a experiência da graça que transforma, que perdoa, que nos dá uma nova chance em Cristo. Que seja diariamente na nossa caminhada, ou de forma plena para a eternidade. O recomeço não é só o recomeço aqui. O Senhor fala de um recomeço para a glória. O que faz aqui, muda toda a nossa vida, a nossa eternidade com Cristo. Muda a nossa vida total, é a eternidade. O recomeço, o recomeçar, é regeneração. O Senhor nos regenera. O Senhor nos regenera com essa nossa nova vida em Cristo. Somos regenerados, restaurados, redimidos, perdoados. E temos a oportunidade de recomeçar. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus pelo Senhor nos ensinar e nos ajudar a recomeçar, a termos a oportunidade de recomeçar e recomeçar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Recomeçar aqui não é só mudança de hábito, é nascer de novo. É ser nascido de novo. Glória a Deus que nós já tivemos essa oportunidade. Agora é só a gente deixar o Senhor trabalhar e recomeçar e recomeçar. Nascidos de novo. Fomos nascidos de novo. Assim o Senhor diz também em Oséias 14:1. Volta, ó Israel, para o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Se arrepende, se volta, ó Israel, ao Senhor, para sermos regenerados com essa nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Que hoje você se sinta privilegiado, que foi alcançado pela graça, ou se você que ainda não foi, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que você entregue e com o privilégio que você ainda tem essa oportunidade. Que você ainda tem essa oportunidade de se entregar, de se render ao Senhor. E de recomeçar de uma melhor forma, com Cristo, caminhando com Ele, do ladinho dele, glorificando o nome dEle, porque isso é um privilégio, nós podermos caminhar ao lado dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Nós falamos sobre isso na festividade das irmãs, sobre propósito, para que a gente possa conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Para que a gente viva esse propósito, para que a gente agradeça, glorifique, porque ainda temos essa oportunidade. E nós que já entregamos a nossa vida, que a gente continue firme, confiando, se sentindo privilegiado por podermos participar disso, por termos sido alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra tenha feito sentido para os irmãos. Porque eu fico muito feliz do que o Senhor trabalhou no meu coração. Agradecida, grata pelo privilégio de poder recomeçar. Pastor, há coisas que o Senhor, Ele faz na nossa vida. É Ele que interrompe, né? Eu falo sempre, eu e o Samuel, a gente conversava muito sobre isso, tivemos, assim, algumas coisas interrompidas. Eu tinha um desejo muito, muito, muito grande de trabalhar na minha área. Eu me formei como enfermeira, e eu tinha um desejo grandioso, trabalhei só por 4 anos, aí eu tive os meus filhos, e eu não tive a oportunidade de continuar. E isso me frustrava demais. Mas hoje eu me alegro, porque hoje eu começo a entender o porquê o Senhor me chamou. O Senhor tinha algo para mim fora da minha área. E hoje eu me sinto privilegiada, né, Samuel? Porque o Senhor nos chamou para uma causa muito maior. Se chamou você por essa causa para você glorificar o nome dEle lá onde você trabalha, glória a Deus. Agradeça e glorifique pela oportunidade. Porque o Senhor vai fazer formas diferentes com a gente. Mas que a gente se sinta grato pela oportunidade de recomeçar de uma forma melhor com Ele. Ouça a voz do Senhor. Siga as instruções dEle. E agradeça. Porque fomos alcançados pela graça e misericórdia. Há um recomeço. Há um novo com o Senhor. Há uma vida escondida em Cristo.
Há uma vida escondida em Cristo. Há uma vida escondida em Cristo. Recomece quantas vezes forem necessárias para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.